E aí, bem-vindos de volta ao nosso plano de leitura anual. Hoje, no dia 2, a gente vai fazer uma coisa incrível: conectar os pontos entre Gênesis, Salmos e Lucas para descobrir um tema que, olha, atravessa a Bíblia inteira. Vamos nessa? Então, a nossa exploração de hoje gira toda em torno dessa pergunta aqui. Como é que esses primeiríssimos eventos da história humana já estabelecem um conflito que só vai ter uma resposta milhares de anos depois? É uma história muito forte, sobre dois caminhos, duas linhagens e, no fundo, dois reinos. Bom, o nosso ponto de partida é lá no Jardim do Éden, onde uma única escolha mudou absolutamente tudo. E não era só sobre uma fruta, né? A questão era muito mais profunda. Era sobre confiança, sobre autoridade, sobre quem é que define o que é bom e o que é mal. Olha só o contraste. De um lado, a gente tem uma ordem bem clara de Deus, um limite que foi colocado para proteger. Do outro, vem a mentira sutil da serpente que distorce essa palavra, questiona se Deus é realmente bom e ainda promete uma falsa independência com aquela frase: vocês serão como Deus. É exatamente aí que a semente da rebelião é plantada. E as consequências dessa escolha foram imediatas, devastadoras. A harmonia se quebrou em todos os níveis, com Deus, entre as pessoas e até com a própria criação. Mas, bem no meio desse julgamento todo, Deus coloca uma promessa fundamental: a promessa de uma semente, um descendente que um dia iria esmagar a serpente. E essa promessa vai ser o fio condutor da nossa história. E essa divisão, bom, ela não demorou nada para aparecer. A gente avança só uma geração e já vê o estrago que isso causou na primeira família, com Caim e Abel. O texto bíblico diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não da de Caim. E a diferença não estava só no que eles ofereceram, ovelha contra frutos da terra, mas sim na atitude do coração. Abel ofereceu o seu melhor, as primeiras crias, num ato de fé. Já a reação de Caim, quando a oferta dele é rejeitada, bom, ela revela o que realmente estava no coração dele. É impressionante a velocidade com que o pecado avança. A semente da serpente, a rebelião, agora dá seu fruto mais amargo. A inveja no coração de Caim começa a crescer, vira raiva e explode no primeiro assassinato. O conflito que começou com uma mentira, agora mancha a terra com o primeiro sangue inocente. E é aqui que a Bíblia estabelece um padrão que a gente vai ver se repetir muitas e muitas vezes. Duas linhagens. A de Caim, que é marcada pela autoconfiança, pela construção de um reino para si mesmo, longe de Deus. E a de Sete, o filho que substitui Abel, por meio de quem a linha de adoração ao Senhor é preservada. Os dois caminhos agora estão muito bem definidos. Agora, a gente dá um salto lá para o livro de Salmos e vai ver como esse conflito familiar se torna um tema global. O Salmo 2 descreve essa mesma rebelião, só que agora numa escala cósmica. Percebem isso? Aquela linhagem de Caim, a semente da serpente, agora é representada pelos sistemas de poder do mundo. Os reis da terra se unem com o mesmo espírito de rebelião que a gente viu lá no jardim, rejeitando a autoridade de Deus e do seu escolhido, o ungido. E qual é a resposta de Deus para toda essa rebelião? Riso. Mas não é um riso de deboche, é um riso de soberania absoluta. Enquanto o mundo conspira, Deus já estabeleceu seu rei. Essa rebelião toda é inútil, porque o plano de Deus não pode ser frustrado. Então, a resposta de Deus à rebelião do mundo não é uma batalha, mas sim uma declaração, a coroação do seu próprio filho. Este é o rei prometido, a verdadeira semente da mulher, que finalmente chega para estabelecer o reino de Deus no meio de um mundo rebelde. E aí que a nossa leitura de hoje nos leva para Lucas capítulo 6, onde a gente finalmente encontra esse rei. Jesus entra em cena e, olha, ele não perde tempo em demonstrar quem ele é e qual é a sua autoridade. Com uma pergunta simples, Jesus simplesmente desmonta a hipocrisia do sistema religioso da época. Eles tinham transformado a lei de Deus, que foi feita para dar vida, num fardo que impedia o bem de ser feito. Jesus mostra que ele tem autoridade sobre a própria lei, porque ele é o Senhor da lei. E as ações dele falam tão alto quanto as palavras, né? Ele cura, ele desafia. Ele passa a noite em oração e escolhe 12 homens para formar um núcleo da sua nova comunidade. Ele não está só ensinando, ele está ativamente estabelecendo o seu reino e chamando pessoas para o seguirem. Depois de demonstrar sua autoridade, Jesus começa a descrever como é a vida no reino dele.
E se prepare, porque os valores que ele apresenta são uma inversão completa de tudo que o mundo considera importante. A comparação é chocante. É uma inversão total de valores. No reino de Deus, os que são de fato abençoados não são os ricos, os satisfeitos ou os populares. São os humildes, os que dependem totalmente de Deus. Justamente aqueles que o mundo muitas vezes despreza. Jesus está, literalmente, redesenhando o mapa de quem pertence ao seu reino. No fim, a gente percebe que tudo volta para aquela escolha lá do início. De um lado, o caminho da autossuficiência, representado por Caim e pelos reis da terra. E do outro, o caminho da dependência humilde, representado por Abel, por Sete e finalmente personificado no próprio Rei Jesus. Olha, se essa forma de enxergar as conexões na Bíblia está fazendo sentido, ajude a gente a continuar com esse trabalho. Curta esta análise e siga o Pneuma BR para não perder nenhum dia da nossa jornada de leitura. E só um detalhe final sobre Gênesis 5. Sabe aquela lista enorme de nomes, a genealogia de Sete até Noé? Ela não está ali por acaso. Ela serve como uma ponte, mostrando como Deus fielmente preservou a linhagem da promessa, geração após geração, mantendo vivo o caminho que levaria até o Rei Prometido. E com isso a gente fecha a nossa análise de hoje. Desde o Éden, passando pelos campos de Caim, até chegar ao sermão de Jesus, os dois caminhos sempre estiveram lá. A pergunta que a Bíblia nos faz hoje, e de uma forma bem pessoal, é: qual desses caminhos está definindo a nossa jornada?